Bom dia, segundo ano, tudo bem com vocês? Então, a gente vai estar dando continuidade ao nosso conteúdo, né? Lembrando que esse conteúdo desse bimestre é um pouquinho grande, tá? Eu mandei a correção da página 10 aí para vocês pelo Loom, façam a correção. Se não der tempo, vocês podem fazer depois. A nossa aula vai ser a página 11 e 12 e a atividade da 12 é a página 15, tá? É uma atividade boa de se fazer. A gente vai falar sobre o realismo em Portugal e eu vou trazer um contexto, falar um pouco do contexto histórico para vocês, para a gente poder entender a questão do nascimento do realismo dentro de Portugal. Né? Então, ele foi um movimento artístico, né, e cultural desenvolvido nos anos de 1960, mais ou menos. A corrente realista ela criticava o romantismo e os artistas da época, né? E esses artistas também que visavam muito o romantismo procuravam valorizar muito a questão do subjetivismo, né, a questão do pessoal. Agora, os artistas que se voltavam para o realismo buscavam muito os ideais do mundo moderno, né? Então, a visão era uma visão de futuro, não uma visão de passado. Em Portugal, ela vai ter início com a questão Coimbra, né? Que foi um confronto de ideias românticas do romantismo e do realismo. E vai ter como principais representantes vão ter Antero de Quintal e essa de Queiroz. O realismo ele vai ter uma visão mais objetiva e mais crítica da questão social, né, do período social, da sociedade, da época. Né? Eles queriam e se inspiravam no cotidiano para produzir a sua escrita. Nesse período também, o que acontece? Vai acontecer que Portugal ele já não vai ter mais aquilo que ele tinha do Brasil, né, que era a riqueza. Então, Portugal ele passa a viver dilemas econômicos, passa a se ter problemas econômicos, né? E aí fica difícil, porque o Brasil já não pertencia a ele, né? Então, foi o período que começa o quê? Foi o período que vem antes um pouco da Revolução Industrial, mas aí depois da Revolução Industrial, mas a gente vai ver que as indústrias elas começam a crescer, né? Então Portugal começa a fazer o quê? Eu vou investir nas indústrias, vou investir nas fábricas, né? Para ver se esse processo conseguiria melhorar, né? Então com isso vão surgindo as novas ideias mais socialistas, né? Mais voltada também para o capitalismo. E é nesse contexto aí de mudança, de transformação social, de mudanças mesmo, de querer o melhor, de querer o mais, a modernidade para dentro do seu país, é que vai nascer o realismo nesse contexto. Né? Então, os participantes desse movimento, eles acabavam se reunindo em locais públicos, né? Para poder atacar quem? A estrutura portuguesa. Né, para poder falar mal, Portugal está assim, Portugal não vai para frente. Então eles queriam mesmo atacar essa questão, né? E além de querer levar o país para a modernidade, essa era a visão, tanto atacar Portugal quanto visar o que? O país, para colocar o país para andar. Então a questão Coimbra, na verdade, foi um embate intelectual, né, gente? Não foi nada físico, nada de guerra, mas foi daqui, ó. Quem é que faziam parte? Eram os estudantes lá de Coimbra. Né? Então, como estudantes ter uma visão mais moderna, uma visão mais aberta, era isso que eles queriam, um país que avançasse, não um país que retrocedesse. E a gente sabe que nesse período a gente tinha também escritores do romantismo que ficaram o quê? Extremamente irritados com esses jovens escritores, né? E eles defendiam o romantismo de tudo quanto é forma. E Antero de Quintal e Teófilo Braga foram dois do romantismo, né, que tiveram esse embate, que apoiaram apoiavam o romantismo nesse período e não ficava nada satisfeito com ver falando daquilo que eles apoiavam, né, ainda mais que eram mais velhos do que aqueles jovens. Então a gente vai ter algumas manifestações do realismo em Portugal. Como característica a gente vai ter o quê? A investigação objetiva da realidade, a representação da realidade como ela era, sem tirar nem pôr, né? O uso da descrição das pessoas comuns, com problemas do cotidiano, né? A vida cotidiana, simples, os falsos valores, né? Com destaque muito forte para o moralismo, você falar uma coisa, você pregar uma coisa e fazer o contrário a ela.
né? A gente vai ter duas vertentes, tanto a poesia quanto a prosa. A poesia vai trabalhar com temas do cotidiano, com a política, é um tema de luta, é quase que revolucionário. E a prosa vai voltar mais para o lado da igreja, né, contra os falsos valores burgueses, os costumes das classes sociais menos favorecidas, ou seja, vai mostrar, na época de Portugal, no Brasil é o Brasilzão que era mesmo, né, como na verdade as coisas aconteciam. Então, o processo do realismo ele vai chegar a Portugal por conta disso, por causa dos problemas mais financeiros que Portugal passava, né, estava quase que entrando em decadência, né, esses jovens se levantam para falar mesmo, deviam ser jovens com visão mais política, né, para falar mesmo da realidade social, econômica e cultural de Portugal, né, e aí vão se levantar outros romancistas que vão também ser contra aquilo que esses jovens buscavam, o ideal de principalmente de arte, de cultura, que era tudo mais voltado, muito mais voltado para a realidade. Eles queriam continuar ainda naquele subjetivismo romântico, né? Então esse embate que foi chamado da questão Coimbra. E é nessa questão aí de olhar para a realidade, olhar para a modernidade, desejar um futuro melhor, é que o realismo vai entrar em Portugal e vai começar a se estabelecer como literatura. Não só na literatura, como em todas as artes também. Beleza, pessoal? Tchau, tchau.